E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular um filme de ação e aventura bem inusitado, que nos mostra a história de como um simples gerente de contas de escritório se torna um dos maiores e mais mortais assassinos que existem. O filme da vez se chama O Procurado, de 2008. O filme começa com um gerente de contas chamado Wesley, narrando um pouco de sua história, estando ele em uma festa de aniversário no escritório de sua chefe que o odeia, chamada Janice. Seu olhar transmite uma miséria mal disfarçada, enquanto ele apenas encara sua chefe, pensando no quanto é forçado a fingir que gosta da companhia dela durante o dia. Ele sabe que sua vida pessoal é um desastre, onde sua namorada o trai descaradamente com seu melhor amigo e colega de trabalho chamado Barry. O pai de Wesley deixou ele e sua mãe quando ele tinha apenas 7 anos de nascido. Ele se pergunta se talvez seu pai o tenha deixado por achar ter gerado o babaca mais insignificante do século XXI. Enquanto Wesley medita sobre sua vida, a cena corta para um homem imponente de aparência severa, descendo de um táxi e entrando no prédio convicto de seu propósito. Ao entrar na sala, ele se aproxima de uma mulher perto do último andar, falando para ela relaxar, dizendo que se o nome dela tivesse surgido, ela já estaria morta. Ele então coloca uma grande bala na mesa dela e a pede para examinar, dizendo que eles estavam tendo muitas baixas. Enquanto ela inspeciona, ele encara o horizonte onde estão alguns trabalhadores de uma construção civil no prédio à frente. A mulher diz ao homem que a bala estava limpa e não tinha como ser rastreada, quando de repente se vê uma mira na testa dela e o homem grita para ela se abaixar, mas ela não consegue e é morta. O homem se vira e vê que quem estava atirando nele se tratava da tal equipe de construção que estava no prédio à frente. Ele então corre para o fundo do corredor, abrindo rapidamente o elevador, agachando-se para pegar impulso e sai correndo com uma grande velocidade que consegue quebrar o vidro e voar do prédio onde estava até o outro onde estão os atiradores. Um massacre então se segue, com nenhum dos homens sendo páreo para ele. Ele então atende o celular e fala com alguém chamando de Cross, que se despede dele. Quando ele percebe, estava em cima de um X marcado pelo homem no qual falava ao celular. Quando de repente, de trás para frente, uma bala atravessa sua testa, matando-o ali mesmo. A câmera volta e nos mostra a origem da bala, onde podemos ver o atirador, chamado Cross, sentado casualmente com um rifle de alta precisão a quilômetros de distância do prédio. Depois disso, a cena corta para Wesley, acordando ao lado de sua namorada, na qual vive uma horrível vida doméstica com ela. No caminho para o trabalho, ele olha para uma janela em frente à sua casa, que notamos ser a mesma onde estava o atirador Cross. Quando Wesley chega no escritório, Janice sarcasticamente o repreende por não ter o relatório de faturamento que ela precisava. Wesley percebe que Barry está novamente no dentista, quando na verdade ele sabe que ele está em sua casa fazendo coisas com sua namorada. No final do dia, Barry chama Wesley para ir com ele na farmácia, enquanto medita sobre como colocar a pílula do dia seguinte na comida de uma mulher por precaução. Wesley internamente comenta o quão profundamente inseguro e inferior ele se acha, e como ele gostaria de não ser um covarde o tempo todo. Quando Janice volta a repreendê-lo e humilhá-lo por seu trabalho, então a câmera começa a tremer e borrar, fazendo a voz ficar profunda e distorcida com o batimento cardíaco dele. O tempo desacelera para Wesley, então ele engole alguns remédios para a ansiedade, tentando manter a calma. Ele reclama sobre a monotonia de seus dias, indo até o caixa eletrônico e vendo que já não tem nenhum centavo. Então ele imagina letras na tela do caixa dizendo que ele estava quebrado e que ele era um covarde por não tentar fazer alguma coisa a respeito de seu amigo e sua namorada. Wesley vai até a farmácia e no balcão ele vê de canto de olho Cross caminhando lentamente até se esconder atrás das prateleiras. Quando Wesley se vira de volta para o balcão, vê uma linda mulher com maquiagem escura e um sorriso malicioso, estando bem próxima dele, como se tivesse surgido do nada. Ela afirma ter conhecido o pai dele, porém ele diz para ela que seu pai sumiu na mesma semana em que ele nasceu. Mas ela continua e sem rodeios diz a ele que seu pai tinha morrido ontem no telhado do edifício Metropolitan. Wesley ri desconfortavelmente até que ela revela que o assassino que matou seu pai está atrás dele. Nesse mesmo instante, ela puxa uma arma e empurra Wesley para baixo, começando assim um tiroteio contra Cross. A partir daí, começa uma sequência de ação tensa que vai de uma troca-tiros na farmácia a uma perseguição de carro em alta velocidade pelas ruas de Chicago. Carros voam, janelas quebram e Wesley está no banco do passageiro totalmente em pânico enquanto a perseguição acontece. O destaque da próxima cena é o carro destruído, mais ostentoso, com os dois personagens principais. Wesley, que está desacordado, e a mulher satisfeita por ter completado sua missão. Wesley, na manhã seguinte, acorda em um armazém escuro com alguns homens estranhos e a mulher que apareceu para ele antes na farmácia. De repente, uma voz soa por trás dizendo que pensava que ele era mais alto. Um homem chamado Sloan
Aparece e calmamente manda que Wesley atire nas asas de moscas numa lata de lixo. Achando aquilo totalmente estranho, Wesley diz que eles devem o estar confundindo com alguém. Então um dos homens exige que ele faça isso, apontando a arma para sua cabeça, contando até 3 para atirar. Nesse momento, podemos ouvir os batimentos cardíacos de Wesley, que aceleram a alta velocidade até que ele decide mirar nas moscas e tudo fica em câmera lenta. Então, milagrosamente, mesmo contra sua vontade, Wesley atira nas asas de cada mosca, acertando em todas elas com exatidão. Sloan fala que os ataques que Wesley pensa ser de pânico não são ataques. Ele explica que sua frequência cardíaca pode aumentar para incríveis 400 batimentos por minuto, diminuindo assim a velocidade do mundo ao seu redor, fazendo com que ele tenha um foco extraordinário. Sloan apresenta a mulher dizendo se chamar Fox, e diz que todos ao redor deles dois são excelentes assassinos. Ele explica a Wesley que seu pai era um ótimo membro da fraternidade e que deixou todos os seus bens para ele, a quem ele atribui a tarefa de vingar a sua morte. No dia seguinte ele acorda e acha que tudo foi somente um sonho. Ele verifica sua conta bancária e descobre que ele realmente herdou os bens de seu pai no valor de 3.600.000 dólares. Quando ele chega ao trabalho e ainda vendo o valor de sua milionária herança, demonstra um excelente bom humor, e Barry fica sem entender nada, pois não está acostumado a vê-lo assim. Janice então chega para começar as suas reclamações diárias mais uma vez, e Wesley tem a reação que ninguém do escritório esperava. Ele explode e fala tudo que sempre quis dizer para sua chefe na frente de todo o escritório. Em seguida, ele puxa seu teclado ergonômico e com ele bate em Barry com uma pancada bem segura, arrancando um de seus dentes na hora com o impacto e depois sai do prédio. Lá fora, ele vê sua foto no jornal como uma pessoa envolvida em um tiroteio na noite anterior. Ele então entra em pânico, porém, alguns segundos depois, ele vê Fox em um carro. Ele entra e ela o leva para uma enorme fábrica de tecidos fora da cidade. Assim que eles chegam na fábrica, Wesley pergunta a Sloan se a fábrica é uma fachada, que de imediato ele o nega. Frustrado com sua falta de informação, Wesley incisivamente pergunta se ele faz tecidos ou mata pessoas. E novamente Sloan não responde e, olhando diretamente para Fox, diz que ele é todo dela. Na sequência, Fox leva ele a uma sala com uma cadeira onde um homem misterioso que eles chamam de O Reparador o amarra e bate nele muitas vezes. Em seguida, Wesley acorda sendo molhado com uma mangueira por Fox. Ele é surpreendido por uma sequência de treinamentos pesados, onde ele é cortado, apunhalado, espancado, forçado a atirar em cadáveres e no final de toda a pancadaria ele é colocado em uma banheira com cera para curar seus ferimentos mais rápido, até que ele possa dar uma resposta correta à pergunta que eles estão fazendo, que é: por que você está aqui? Eventualmente, em meio a uma surra brutal que Fox está dando em Wesley, ele acidentalmente responde corretamente a pergunta sobre o que ele estava fazendo ali, e assim então começa sua jornada para descobrir quem ele é. Depois de uma conversa com Sloan, Wesley decide se tornar o homem que ele nunca soube que poderia ser, seu pai. Nesse período, passa cenas de Wesley treinando duro, passando por exaustivas tarefas físicas e mentais a fim de vingar seu pai e então vencer Cross. A única habilidade com a qual Wesley tem dificuldade é curvar uma bala. Porém, no momento em que Fox o obriga, se colocando na frente dele, ele consegue executar a tarefa e acertar o alvo. Sloan então diz que, pela primeira vez, Wesley estava no controle. Ele em seguida o leva para ver a sala que eles chamam de Visão do Destino, onde primeiramente o mostra a razão pela qual a fraternidade se uniu. Ele explica que existe dentro dos fios um código oculto, indicando por meio de números binários os nomes das pessoas que devem ser eliminadas para manter o equilíbrio no mundo. Quando a fraternidade encontra os nomes, eles forjam estabilidade diante do caos, matando os alvos fornecidos pelo Tear. Wesley recebe seu primeiro alvo e vai atrás dele. Na próxima cena, quando ele está prestes a puxar o gatilho para eliminar o alvo, Wesley desiste no último segundo e expressa suas dúvidas a Fox. Ele questiona a veracidade do Tear e se aquele alvo merece ou não morrer. Fox então conta a ele a história de uma jovem cujo pai foi queimado vivo na frente dela porque um membro da fraternidade como Wesley não puxou o gatilho quando precisavam. Ela explica os motivos dos assassinatos, afirmando que ninguém sabe que consequências suas escolhas causam. E por acaso ele viu uma marca de queimadura em seu pescoço, deduzindo então que era ela a garota da história. Wesley, comovido, volta e termina a tarefa, matando o alvo escolhido. Depois de vários alvos de sucesso, Wesley retorna ao seu apartamento. Lá, ele dá um fora em sua namorada, beijando Fox na frente dela e de Barry. Assim em seguida, indo embora de vez da sua velha vida, deixando-a completamente para trás. Enquanto espera Fox encontrar outro carro para eles, Wesley de repente percebe que alguém o estava observando do outro lado da rua, revelando-se ser Cross. Wesley atira e Cross faz o mesmo, fazendo assim suas balas colidirem no ar. No tiroteio que se seguiu, Wesley é baleado no ombro por Cross e acidentalmente mata um colega da fraternidade.
Durante a recuperação, Wesley arranca a bala de seu ombro e a analisa, descobrindo então a sua origem e que quem a criou é um homem chamado Pekorsky. Ele então pede a Sloan para se encontrar sozinho com o homem. Porém, Fox diz que isso é uma armadilha criada por Cross para pegá-lo sozinho. Mas Wesley afirma saber disso e garante que está devidamente treinado para matá-lo a fim de vingar seu pai. Assim que ele sai, Sloan disfarçadamente entrega a Fox uma folha com sua próxima tarefa do tear, onde estava escrita o nome de Wesley. Um tempo depois, Wesley chega no lugar onde a fraternidade havia nascido a fim de encontrar-se com Pekorsky, que ao avistá-lo foge rapidamente e some de seu campo de visão. Wesley entra em um quarto onde logo sai com a arma apontada para sua cabeça, quando Fox aparece e surpreende o homem, fazendo assim ele baixar sua arma. Eles dois juntos confrontam Pekorsky, assim o forçando a marcar um encontro com Cross. Enquanto esperam, Fox e Wesley se distraem conversando e a cilada dá totalmente errada quando o homem começa a fugir. Rapidamente eles dois vão atrás dele quando Wesley vê de relance Cross parado na porta do trem. Então ele decididamente vai atrás dele, entrando no trem e causando assim um grande alvoroço nos passageiros, até que Fox bate com o carro no trem a fim de impedir o tiroteio. Cross, movendo-se rapidamente, tenta atirar em Fox enquanto ela se recupera do acidente, mas Wesley desvia suas balas atirando nelas. O trem, por sua vez, entra em um túnel, porém o carro de Fox, que está preso, bate nas paredes, causando um desequilíbrio, assim afetando todo o trem, fazendo-o descarrilhar e sair completamente fora dos trilhos. Os vagões começam a cair um por um, enquanto Wesley tenta desesperadamente se segurar e subir para a superfície. Porém, ele escorrega sua mão e nesse momento Cross aparece tentando o salvar, e nisso Wesley atira nele. Nesse momento, o vagão em que eles estavam cai, jogando-os no abismo. Enquanto ele sangra, Cross revela para Wesley que na verdade ele é seu pai e tudo que lhe foi dito pela fraternidade era mentira. No reflexo do vidro, ele nota Fox, que estava se aproximando com sua arma. Ele exige saber dela se o que Cross disse era verdade. Ela então diz que sim e afirma que Wesley foi escolhido para a missão porque ele era a única pessoa que Cross se recusaria a matar. Quando ela termina de revelar isso, aponta sua arma para Wesley, que pensa rápido e atira no vidro debaixo dele de Cross, fazendo-os cair na água escura. Wesley acorda em um quarto em frente ao seu antigo apartamento depois de ser resgatado por Pekorsky, que logo revela a ele que eles estão no apartamento de Cross. Embora mergulhado em uma negação e dor, Wesley descobre com Pekorsky que seu pai era um ex-agente fugitivo da fraternidade e que estava tentando derrubar a instituição corrupta, quando Sloan descobriu que seu próprio nome havia surgido no tear. Só que ao invés de admitir, ele começou a lucrar com a fabricação de nomes por conta própria. Cross descobriu toda a fraude e assim procurou eliminar a fraternidade e fornecer uma vida pacífica para seu filho, sacrificando sua própria vida no processo. Enquanto vasculha o quarto de seu pai, Wesley descobre os planos para destruir a base da fraternidade. Usando as mesmas táticas que aprendeu no treinamento de assassino, Wesley invade a base sozinho, destruindo a fábrica e matando a maioria dos assassinos em uma explosão sangrenta com bombas presas em ratos. Por fim, Wesley grita por Sloan na biblioteca, sendo saudado por ele e o restante dos assassinos, todos com suas armas engatilhadas e prontas. Ele joga na frente deles o tecido com o nome de Sloan, expondo a corrupção dele para o grupo reunido. Sloan, por sua vez, não nega e conta toda a verdade, em que o nome de todos eles aparecem no tear. Ele justifica suas ações afirmando que salvou a vida de todos eles para que não tivessem que obedecer às exigências do destino. Sloan oferece aos assassinos uma escolha final: matar-se de acordo com o código do TA ou matar Wesley e viverem como deuses. Após um momento de reflexão, Fox lança a Wesley um sorriso familiar e puxa o gatilho, curvando uma única bala ao redor de toda a sala para matar assim todos os assassinos restantes, incluindo ela mesma. Mas antes que a bala a alcançasse, ela lança sua arma para Wesley, que a pega exatamente quando a bala atinge sua cabeça, assim a matando. Sloan escapa do caos enquanto Wesley grita seu nome e vai atrás dele, mas sem sucesso, pois ele simplesmente desaparece. Voltando ao seu antigo emprego, Wesley é mais uma vez o idiota comum que já foi. Sentado em sua mesa, ele procura por seu próprio nome no Google, como fazia no início. Então, de repente, Sloan chega por trás dele armado. Wesley se vira, só que não é Wesley, é apenas uma isca. Tarde demais para qualquer reação, Sloan vê o X marcado abaixo dele, e uma bala então atravessa sua cabeça, como aconteceu com o primeiro alvo no início do filme. Então, novamente a câmera volta de seu alvo até sua origem, que é a janela do apartamento de Wesley, que anteriormente pertencia a seu pai, Cross. Enquanto a bala corre de volta pelo ar, Wesley narra como ele está finalmente retomando o controle de sua própria vida, passando por todos os seus antigos problemas, como sua antiga chefe arrogante, a namorada traidora e o amigo mentiroso. Por fim, ele no último momento pergunta ao espectador:
E você, o que tem feito de sua vida? Mulheres perigosas. Começamos vendo um grupo de amigos jogando, bebendo e usando coisas não lícitas em uma fazenda. Aqui conhecemos então as duas protagonistas, chamadas Sloane, que parece ser a mais descolada, vendo tudo como uma simples diversão, e sua melhor amiga, chamada Katie, já mais retraída, tendo sua disposição mais cautelosa. Todos parecem estarem se divertindo, então depois desse momento entre o grupo, as duas amigas vão para a casa de Katie. Lá elas falam sobre uma viagem que farão no dia seguinte para trabalharem por um mês numa fazenda de orgânicos. Seus planos eram usarem o dinheiro que vão ganhar para fazerem compras depois em Nova York. Em seguida, o tio de Katie, um detetive do FBI chamado Jason, vem para buscá-las e dormir em sua casa aquela noite. Lá, Katie conhece a namorada de seu tio, chamada Gemma. Ao amanhecer, Jason vai deixar as garotas no ponto para pegarem um ônibus até a tal fazenda. Lá, as garotas se informam sobre a hora que irá passar o próximo ônibus, que será em torno de 1h30. Depois, elas se despedem de Jason, mas antes ele pede para que elas liguem para ele quando chegarem lá. Katie, porém, diz que vai mandar somente mensagem, então Jason fala para ela colocar sempre uma palavra aleatória no final de cada mensagem, como um código que só eles saberiam, sendo que sempre em ordem alfabética, onde a primeira seria açaí, a segunda bolas e assim por diante. Dessa forma, ele saberá que elas realmente estão bem. Depois que Jason sai, as garotas vão ao estabelecimento da frente para usarem o banheiro, pois o da loja do ponto estava em manutenção. Chegando lá, Sloane vai primeiro, enquanto Katie fica no balcão esperando. 2 homens chegam e em seguida puxam assunto com ela. Sloane chega de volta e com seu jeito super descontraído já se enturma. Então os 4 numa mesa conversam. Elas falam que estão indo para uma fazenda orgânica trabalhar por um mês e com o dinheiro que ganharão farão compras em Nova York. Os caras demonstram achar essa ideia meio estranha e logo em seguida um deles pergunta o nome das garotas. Sloane e Katie falam nomes falsos e então eles se apresentam como Jed e seu irmão Lucas. Depois disso, eles oferecem carona até a fazenda orgânica, falando que elas não precisariam esperar tanto pelo ônibus. Porém, Katie fica com medo e dispensa, dizendo que iriam de ônibus mesmo. Então os 2 caras se despedem e saem da mesa. Sloane, no entanto, novamente por ser muito tipo vida louca, comete o erro de convencer Katie a aceitarem a carona. Então antes que os 2 caras saíssem, elas o chamam e entram na caminhonete com eles. Certo ponto na estrada, elas percebem a primeira coisa estranha. Eles não entram no caminho que as levariam para a fazenda orgânica. Katie então fala que eles passaram da entrada e Sloane pergunta se iriam fazer o retorno em algum lugar mais à frente para assim pegarem a estrada certa. Porém, nenhum dos caras dá uma resposta, ficando em um silêncio suspeito por alguns segundos. E quando falam algo, é somente dizendo que elas iriam saber logo. Nesse momento então, elas começam a desconfiar e a ficar com muito medo. Quando logo eles chegam numa casa perto da estrada com uma placa de restaurante na frente. Eles descem e Lucas diz que aquela é a casa da família deles. Quando uma mulher, que imaginamos ser a mãe dos 2 caras, sai e os recepcionam. Então convida as garotas para entrarem e comerem uma torta que ela estava acabando de fazer. Sentadas na mesa, o tio de Katie manda uma mensagem perguntando se estava tudo bem. Ela responde dizendo que sim e manda a primeira palavra código que combinaram, que começava com a letra A dessa vez, açaí. Quando de repente os 2 caras entram e Sloane percebe que estava estranha, ficando com a visão turva, dizendo em seguida para Katie que foram drogadas e então tentam fugir. Nisso, sabemos então que a mãe dos caras era também uma psicopata que apoiava a loucura deles. As garotas conseguem sair da casa, mas antes que consigam chegar à estrada, são capturadas novamente e já desmaiadas são levadas de volta para dentro. A cena então corta e vemos 2 containers no meio do mato. Alguém abre a porta e sai de dentro de um deles, onde vemos se tratar de Katie, só de roupas íntimas, muito assustada e chamando por alguém. Sloane em seguida também sai do outro e as duas gritam juntas por socorro. Quando de repente Jed chega e diz a elas que podem gritar o quanto quisessem, que ninguém as ouviriam, pois estavam a quilômetros de qualquer outra pessoa. Ele fala algumas coisas para elas e mostra uma cama, dizendo que havia uma em cada container e que eles iriam se dar muito bem ali. Depois de um tempo, um outro criminoso chamado Boris vem e olha as garotas. Em seguida, bate em Jed por ter usado a caminhonete da família para raptá-las, com medo de serem identificados depois. A seguir, ele vai até Katie, mostra o celular dela e pergunta quem é Jason. Ela responde dizendo que é seu tio, e então ele fala que percebeu no final da resposta dela para ele a palavra açaí. Então pergunta se aquela palavra específica era algum tipo de código de segurança entre eles. Sloane, nesse momento, rapidamente responde que sim, pois sabia que graças à perspicácia do tio de Katie em criar aquela medida de segurança, quando os criminosos fossem responder se passando por elas, responderiam sempre com a mesma palavra, açaí, sendo que na verdade o código consistia em sempre mudá-la, seguindo em uma ordem alfabética.
Dessa forma, elas ficam na esperança de que Jason, quando visse a mensagem, percebesse na hora que tinha algo errado acontecendo. O criminoso então responde e coloca a mesma palavra código. Porém, quem recebe é Gemma, a namorada de Jason. Ela lê a suposta mensagem das garotas dizendo que estava tudo bem e que estavam se divertindo. Então continua fazendo suas coisas e não avisa Jason, que com certeza perceberia na hora que tinha algo errado acontecendo com elas, sabendo que o código daquela mensagem deveria ser agora uma palavra que começasse com a letra B. Em seguida, as garotas são forçadas a terem que tomar banho ali fora mesmo, na frente de Jed, que fica assustando elas apontando uma arma. Quando de repente elas têm uma esperança de conseguirem se livrar daquela situação terrível em que estavam. Um policial com uma arma em punho aparece e grita perguntando o que estava acontecendo ali. Elas então rapidamente correm para detrás dele e pedem socorro, dizendo que haviam sido sequestradas por eles. Porém, rapidamente sua esperança se vai completamente, quando descobrem que na verdade aquele policial também fazia parte de tudo aquilo, pois ele começa a zombar das garotas e rir junto com os dois sequestradores. Ele estava ali somente para se aproveitar também das garotas, sendo um grupo que tinha suas ações criminosas facilitadas graças a ele, que mantinha tudo sempre em sigilo. Jed manda o xerife escolher qual das duas vai querer abusar primeiro. Ele então diz uma de cada vez, tomando em seguida uma pílula azul. Lucas demonstra ficar incomodado com tudo aquilo, aparentando estar ali contra sua vontade. Porém, mesmo as garotas implorando para eles ajudar, ele somente continua obedecendo o que lhe foi mandado pelos outros criminosos. Nisso, o criminoso abusa primeiro de Katie. Depois que ele termina e sai, Sloane vai até onde ela estava e consola sua querida amiga. Na casa de Jason, ele comenta com Gemma que está preocupado com as meninas, pois tinham combinado de que elas mandariam mensagem assim que chegassem na fazenda. Porém, Gemma fala que estava tudo ok, pois tinha visto a mensagem de Katie dizendo que estava bem e se divertindo. Jason então, ao ver essa mensagem dela, percebe que algo de errado está acontecendo. Ele diz para Gemma sobre o código e que estava repetido, o que não deveria. Gemma então fala que elas deveriam somente ter se confundido e nada mais. Enquanto isso, as garotas eram abusadas incessantemente pelos criminosos que vinham um após o outro. Quando depois, um aparece diferente, estando com uma máscara de porco na cabeça e grunhindo como tal, assim fazendo jus ao que de fato é. Ele então escolhe Sloane e a leva para dentro do container. Depois que tudo acaba, Katie vê sua amiga chorando sem parar, pois o criminoso a tinha machucado muito durante o abuso. Enquanto isso, Jason procurava saber das garotas, ligando para os estabelecimentos perguntando sobre elas, se alguém as tinham visto ou se pegaram algum ônibus errado. Gemma diz que ele estava se preocupando à toa, e então ele desmarca o compromisso que tinha marcado com ela, indo em seguida em busca das garotas. Ele então vai até a delegacia do local, de onde as garotas foram vistas por último, e lá busca falar com o xerife. Porém, se tratava do mesmo que estava em conluio com os criminosos e que já tinha abusado de sua sobrinha. Jason, sem suspeitar dele, fala que estava procurando por sua sobrinha e a amiga dela, dizendo que com certeza tinham sido sequestradas ali por aquela região onde foram vistas por último. O xerife então pergunta por que ele tem tanta certeza que elas foram sequestradas ao invés de terem ido para um outro lugar se divertirem com novas amizades, fazendo coisas de jovens problemáticos. Jason então revela que era pelo fato de sua sobrinha não ter enviado o código certo da forma que combinam sempre. O xerife, surpreso, então diz para ele não se preocupar, que ele irá mandar seus homens investigarem em cada canto daquela região. Ele então avisa para Boris sobre a questão do código que enviaram errado e que o tio de uma delas era um detetive do FBI. Boris fala para Jed que eles não podiam mais ficar com elas, então manda que se livrem das duas e as joguem onde jogaram as outras. Enquanto isso, Jason vai até o estabelecimento onde as garotas tinham sido vistas pela última vez e fala com o atendente. Ele diz a Jason que tinha sim visto elas, que estavam acompanhadas de dois caras e que tinham seguido o caminho com eles numa caminhonete azul. Então, com essas informações, Jason continua sua busca por elas. Katie, vendo sua amiga completamente sem forças para lutar por conta do que tinha sido feito por último com ela, toma a frente da situação e tenta fazer algo a respeito daquilo tudo, pois sabia que os caras iriam matá-las. Enquanto fala isso para sua amiga, 3 deles chegam ali e mandam que um fique vigiando elas, enquanto os outros iriam para a cidade em busca de outras para substituí-las. Katie então vê aí a oportunidade que precisavam para tentar escapar dali. Ela seduz o criminoso e consegue lhe matar com uma mordida fatal na jugular. Pega as chaves e se soltam das algemas e correntes. Já em seguida, o xerife chega sozinho ao local e vê que elas tinham escapado. Porém, na verdade, elas só estavam esperando escondidas, então pegam a viatura e fogem nela. No caminho para a liberdade de todo aquele pesadelo, elas duas veem na estrada outras 2 garotas e imaginam que com certeza elas seriam as próximas a serem pegas. Então elas decidem algo diferente de fugir. Elas duas vão até uma loja de material de construção e pegam várias ferramentas. Também conseguem com o atendente a informação de onde morava um dos sequestradores, se dirigindo em seguida para lá.
Jason, nesse momento, com as informações que o atendente lhe tinha passado antes, também consegue descobrir onde é a casa do dono da caminhonete azul e então vai para lá. Enquanto isso, Boris chega em casa e tenta relaxar. O que ele não fazia ideia era que as garotas estavam lá e o pegam de surpresa, jogando nele várias bolas de beisebol encravadas com grandes pregos. Elas o amarram fortemente na mesa e o torturam. Ele pede por favor que elas o deixem ir, oferecendo-lhes dinheiro em troca disso, e diz onde ele estava guardado. Katie pega e vê que além de dinheiro tinha uma arma. Elas também tiram a informação dele sobre quem era o homem da máscara de porco, prometendo soltá-lo se dissesse isso. Enquanto isso, Jason consegue achar a casa e de fora observa um pouco. Lá dentro, as garotas, depois de prepararem um adereço de ferro para Boris, o matam com isso, perfurando ele por trás até a morte. Jason se aproxima da casa e entra, porém encontra somente o corpo de Boris sobre a mesa. Quando de repente ouve o som da caminhonete saindo lá fora e corre, mas já estava longe. Depois disso, ele volta à delegacia e descobre que o xerife estava envolvido no desaparecimento das garotas, porém é capturado por ele. Enquanto isso, elas chegam no local onde estava o cara da máscara de porco e descobrem se tratar do padre daquela região. Depois que todos saem da igreja, Sloane entra pela porta da frente sozinha e chama a atenção do padre, que ao vê-la fica como que possesso e falando várias palavras insanas. Quando de repente Katie, por trás, o nocauteia com um taco de beisebol. Elas então depois disso dirigem tranquilamente pelas ruas na caminhonete, cantando e sorrindo bastante. Depois de um tempo, param ao lado de um estabelecimento, quando percebemos que o padre estava atrás do carro, amarrado em correntes, todo arrebentado. Elas entram no local e compram fósforos, em seguida jogam gasolina em cima dele e ateiam fogo, saindo logo em seguida. Na casa do xerife, vemos que ele amarrou Jason numa cadeira e colocou um som bem alto para abafar qualquer possível grito de socorro. Vemos também que ele já tinha capturado outras duas garotas para suas atrocidades. Quando de repente Sloane e Katie chegam de surpresa e por trás dele o acertam na cabeça. Quando ele acorda, está amarrado numa cadeira. As garotas então o torturam mentalmente, fazendo com ele um jogo tipo roleta russa, e em seguida o matam. Depois disso, as outras duas garotas que estavam lá, a pedido de Sloane e Katie, soltam Jason no outro quarto. Porém, não se mostram a ele e ao invés disso vão para a próxima vingança delas. Elas então chegam na casa da mãe dos caras que a levaram para todo aquele pesadelo. Lá, sedam a mulher da mesma maneira que foram sedadas antes por ela. Quando ela desperta, está amarrada numa cadeira e vê em sua frente um de seus filhos, Jed, também amarrado. As garotas fazem também ali com a mulher uma rápida tortura mental e conseguem descobrir que ela também tinha muito dinheiro guardado na casa, pois ela oferecia sem parar em troca de sua liberdade. Em seguida, as garotas dizem que por culpa deles, elas também se tornaram monstros e então as duas, com tacos de beisebol, matam Jed o acertando várias vezes na cabeça. Elas devem ter assistido muito The Walking Dead. Depois, elas matam outro filho da mulher e em seguida ela também com um aparador de grama. O filme termina mostrando algum tempo depois, onde as garotas estão de volta em casa e felizes, indo realizar o que queriam inicialmente, que era fazer compras no final de semana em Nova York. Porém agora com muito dinheiro que pegaram da família psicopata da fazenda.